Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam bem, na paz de Deus, que a gente está iniciando mais uma semana de aula. Hoje, uma segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, dia 12 do mês 4, certo? E as atividades que nós iremos fazer hoje são essas atividades que vocês estão vendo aí, essas atividades que são do dia 8, né? Ainda é referente aquela semana que não houve aula, que atrasou aí algumas datas. Então, vocês vão pegar aí a apostila de vocês, nessa atividade aí, onde tem esse jumentinho aí. Então, como essa semana todinha foi só de atividades referentes à Quaresma e à Páscoa, nós iremos ver aí uma história que também se refere a essas datas. Primeiro nós iremos ler o texto, depois nós iremos fazer a interpretação. Então, o título do texto é O Jumentinho Vaidoso. Um jumentinho chegou em casa todo contente e falou para sua mãe: Mãe, você não sabe como sou querido. Fui a Jerusalém, todo mundo me aplaudiu e gritavam: Viva, viva, salve! A mãe perguntou: Quem você carregava? E ele respondeu: Ah, era um tal de Jesus Cristo. A mãe aconselhou: Amanhã então, vai lá, mas não carregue ninguém. No outro dia, ele foi a Jerusalém, voltou triste, dizendo: Mãe, como pode? Ninguém me notou, me xingaram e até me enxotaram. A mãe lhe explicou: É isso mesmo, você sem Jesus Cristo é só um jumento. Moral da história: sem Jesus não somos nada. Então, gente, essa história aí é uma fábula que fizeram com base na história bíblica de quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Então, aí é uma fábula, né? Que fábula é aquela história onde os animais e os objetos falam. E sempre no final das fábulas tem uma lição de moral, tem um ensinamento. Então, qual é a moral dessa história aí? A moral é: sem Jesus nós não somos nada. Quer dizer que sem Jesus na nossa vida a gente não consegue nada, a gente não é ninguém. Então, vem aí as perguntas. Que tipo de texto é esse? Então, como eu acabei de falar aí, esse texto é uma fábula, não é? Fábula porque tem os animais que falam e no final tem uma lição de moral. Então, é uma fábula. Letra B. Escreva uma característica desse tipo de texto. Então, como eu já disse aí, duas características, né, que eu já falei, que são que é uma história que tem animais e objetos que falam e no final sempre tem uma lição de moral, sempre tem um ensinamento. Então, essas são as principais características da fábula. Letra C. Esse texto é baseado em uma passagem bíblica. Que acontecimento ele relata? Então, esse texto é baseado numa passagem da Bíblia. Qual foi esse acontecimento? Então, esse acontecimento foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi montado em um jumentinho. E a letra D, explique a moral da fábula. Então, a letra D, vocês vão olhar aí qual é a moral e vocês vão explicar. Vocês vão dizer o significado dessa moral aí. A moral da história não é: sem Jesus não somos nada. Então, vocês vão explicar aí na letra D, explicar o que é que ela está querendo dizer, certo? E agora, vamos passar para a próxima atividade, que é a atividade de matemática, certo? São problemas e eu vou ler e explicar para vocês resolverem. Marina foi até a padaria do bairro comprar alguns pães para sua ceia de Páscoa. Na padaria estava exposta a seguinte tabela de preços. Então, pão de forma, R$8 e vinha 500 gramas. Pão de hambúrguer, R$7,20, com 80 gramas. Pão de forma integral,
2,40 com 500 gramas. E pão de hot dog, R$10 com 80 gramas, certo? Então, agora vocês vão responder de acordo com essa tabela. De quanto Marina vai precisar para comprar 3 pães de forma e um pão de hambúrguer? Então, vocês vão olhar para a tabela. Um pão de forma custa R$8, não é? Aí, 3 pães vai ser quanto? E vocês vão pegar o preço dos 3 pães e somar com o preço do hambúrguer, do pão de hambúrguer, para saber quanto é que vai dar no total. 3 pães de forma e um pão de hambúrguer, quanto é que vai dar? Letra B. Quanto Marina irá gastar se comprar 4 pães de forma? Então, vocês vão para a tabela de novo. Se um pão de forma é R$8, aí 4 pães vai custar quanto? Número 3. Marina também comprou 5 quilos de cenoura para fazer um bolo enorme para a sua família. Se cada quilo de cenoura custa R$2,50, quanto Marina gastou? Então, vocês vão novamente aí prestar atenção. Então, 1 quilo custa R$2,50. Aí, 5 quilos vai custar quanto? Então, vocês vão ver aí, R$2,50 mais R$2,50 mais R$2,50 mais R$2,50 mais R$2,50. Para saber quanto é que dá. Questão 4. Na ceia de Marina estiveram presentes 86 pessoas de sua grande família. Metade das pessoas foi embora mais cedo. Quantas pessoas ficaram até o fim da ceia de Páscoa de Marina? Então, se eram 86 pessoas, aí metade foi embora. Então, quantas pessoas ficaram? Qual é a metade de 86? Vocês vão colocar aí na questão 4. Então, essas foram as nossas 2 atividades de hoje, certo? Amanhã a gente retorna com mais um dia de aula, certo? Então, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.